A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosas. A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosos. Tudo bem com você? Que esse dia, essa tarde, essa noite, não importa o horário que você vai escutar, que essa palavra, ela venha falar no teu coração. Que a palavra do Senhor, ela possa tocar no teu coração, possa te fortalecer, te encher de ânimo, de alegria, possa transformar o teu eu, o teu caráter. Porque a palavra do Senhor, ela é para isso. Ela é eficaz. A palavra do Senhor fala que ela é como uma espada de dois gumes. Ela é a única que penetra entre o corpo, a alma e o espírito. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor, ela venha falar no teu coração. Amém? E hoje ela se encontra no livro de João, no capítulo 5, e a partir do verso 1. E fala assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, havia um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava aquela água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, ele se achava enfermo. Olha só. A palavra do Senhor fala que tinha ali um tanque, que era um lugar separado, que todas as pessoas que estavam doentes, todas as pessoas que para a medicina não havia cura, elas ficavam ali. E a palavra do Senhor fala que tinha um homem que há 38 anos, ele estava enfermo e ele estava naquele lugar. Há 38 anos, ele via o milagre de todo mundo. Ele via o milagre das pessoas e ele estava ali naquele local há 38 anos. Sabe qual é o problema das pessoas? Infelizmente, muitas das vezes, é olhar muito para o outro ao invés de olhar para si. Ou melhor, muitas das vezes, é colocar a culpa no outro, que foi o que esse homem fez. Ao invés dele buscar o milagre dele, ao invés dele olhar, porque como pode uma pessoa há 38 anos, ela ficar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e não receber milagres? Vamos falar nos dias de hoje. Se eu vou me colocar tanto num lugar igual. Se nós moramos num lugar, se você mora de aluguel durante 3 meses, você pode não conhecer todo mundo, mas um ou outro você vai conhecer. Não é verdade? Se você mora 1 ano, 2, 3, 5 anos, eu vou colocar algo muito assim, longe, 5 anos. Você vai conhecer os teus vizinhos, você vai conhecer as pessoas ao teu redor, por mais que você não fale. Por mais que você fale assim, não, mas eu não converso com ninguém, mas ainda assim você vai conhecer as pessoas. De vista, mas vai conhecer, não é verdade? Há 5 anos, eu estou falando algo assim, há 5 anos você vai conhecer, né? E você vai, por mais que seja, você vai dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, vai trocar uma palavra, né? E esse homem, olha só, ele estava há 38 anos naquela mesma situação, daquele mesmo jeito, vivendo as mesmas coisas. E o problema, ao invés dele se preocupar em querer viver o milagre dele, ele ficava olhando os outros. Ele ficava olhando para as outras pessoas, olhando outros viver os milagres, porque ele vai falar isso. Ele vai falar isso para Jesus, porque não foi qualquer um que chegou ali e perguntou para ele. Existem pessoas que elas colocam o problema diante de Deus, elas colocam, elas se vitimizam, elas vestem uma capa de vitimização,
que eu não consigo vencer por causa do fulano, eu não consigo conquistar por causa do Beltrano, por causa de tal pessoa que eu não consegui viver, eu não consigo crescer por causa que é o meu vizinho que está aqui, o meu vizinho que tem a energia má, é o meu vizinho que é macumbeiro, é o meu vizinho que é qualquer coisa, né? Tem gente que coloca a desculpa em tudo. Por que eu usei isso? Porque muitas pessoas falam, não, sabe por que eu não conquistei? Por causa que, sabe por que o meu comércio não está crescendo? Porque o vizinho faz isso, isso e aquilo, por causa que o do lado é assim, assim, assado. E na verdade, não é culpa de ninguém, é culpa da própria pessoa. Às vezes você que está vendo esse vídeo, ou quem você vai mandar mensagem, não vive milagres por causa disso. Porque, infelizmente, ao invés de nós olharmos, tamanho seja o problema, você olhar para Deus, que é tão grande, tão poderoso, e falar assim, não, eu não conquistei por causa, não foi por causa do fulano, do Beltrano, foi porque eu não acreditei de verdade. Porque, poxa, esse homem estava há 38 anos, há 38 anos não era um ano, 2 anos. Poxa, ele via. Gente, vamos falar a verdade. Se nós, como eu vou me colocar de novo, moramos num lugar 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente às vezes até sabe, olha, é o fulano de tal. Às vezes a gente não conhece a pessoa, mas a gente fala assim, ó, é o cara do carro vermelho, é a mulher que tem a filha tal assim. Olha, tal hora vai chegar o carro preto aí. Por quê? Porque começa a passar o tempo, né? Quanto mais tempo, quanto mais a gente vai vivendo aquilo ali, mais aquilo vai se tornando algo rotineiro, normal. Então não é que a pessoa está olhando a vida do outro, não, é porque aquilo ali já está se tornando, já ficou tanto tempo que a pessoa aquilo já faz parte da rotina da pessoa, né? Então por isso que aqui a palavra fala que ele estava há 38 anos. Há 38 anos ele estava naquela situação. E não era por culpa de ninguém, era por culpa dele mesmo. Porque olha o que a palavra fala. Ele fala assim, ó, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque. Pô, será que há 38 anos ele não sabia? Ele já não tinha, peraí. Pô, 38 anos. Se bobear, já sabia até a data que o cara viu, que o anjo vinha, o horário. Poxa, 38 anos vivendo a mesma coisa. É 38 anos ali no mesmo lugar. Ele viu milhares e milhares de pessoas recebendo milagre, ele não recebia. Ele viu milhares e milhares de pessoas indo embora, vindo. Ele conhecia todo mundo que estava ali, mas muitos não conheciam a ele. Há 38 anos ele estava num lugar, parado, vivendo as mesmas coisas. Não tem pessoas que você fala assim, ó, caramba, fulano, eu cresci, evoluí, mudei de cidade, voltei, ele continuou do mesmo jeito, usando as mesmas roupas, o mesmo corte de cabelo, do mesmo jeitinho, sentado ali na porta, do mesmo jeitinho ali. E eu já fui morar em outra cidade, outro estado, já voltei, já viajei, já namorei, já casei, já descasei, casei de novo, e o fulano tá do mesmo jeito. É como esse homem. Sabe qual é o problema? Ao invés dele, o problema de muitas pessoas é vestir a capa da vítima e achar que o problema é de todo mundo. Não, todo mundo que é o problema, eu não. É como aquela pessoa que já se relacionou 5, 6 vezes e não consegue explicar com ninguém. Ao invés dela olhar e falar assim, pô, peraí, vamos lá, algum problema eu tenho. Porque se eu me relacionei com 3, 4, 5, 6 pessoas e a pessoa ela não consegue ficar com ninguém, o problema não é os outros, é ela. Só que para ela, como eu posso dizer, para ela amenizar ali aquela situação,
para ela massagear o ego dela, ela culpa todo mundo. Não, mas é porque o primeiro tinha mau hálito, o segundo tinha cheio de sovaco, o terceiro era chulé, o quarto... Só que ela não se ligou que muitas das vezes o problema é a pessoa. Aquele homem estava há 38 anos vivendo aquela situação. E se Jesus não passasse lá, ele ia viver mais 38 anos ou mais quanto tempo ele durasse. Tem pessoas que elas vai passar a vida inteira vivendo a mesma situação. E se ela não acordar para a vida e falar assim, peraí, Jesus, eu preciso de um milagre, eu preciso buscar o Senhor. Ali, para a honra e a glória do Senhor Jesus, na vida daquele homem, Jesus foi até ele. Muitas das vezes, pessoas vão ser usadas pelo Senhor Jesus para irem levar o milagre até outras. Só que muitas das vezes, na maioria de todas elas, quem tem que tomar atitude somos nós. Porque aquele homem, olha o que a palavra fala, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava aquelas águas. E o primeiro que ali descia, ele está há 38 anos no mesmo lugar. Ele já havia 38 anos vendo o anjo descer, o anjo movimentar. Peraí, ele tinha problema ali, né? Ele estava enfermo. Ele está vendo que o anjo já está descendo. Já há 38 anos ele já sabia de tudo que acontecia. Se tem gente que um ano já conhece a vizinhança toda, aquele homem estava há 38 anos, ele já sabia. O que ele poderia pensar? Peraí, o anjo já desceu, eu vou me arrastando, mas eu vou ali para perto do tanque. Por quê? Porque quando o anjo sair, eu me jogo logo. Só que ele colocou o quê? A desculpa na frente, o problema na frente, o vitimismo na frente. E olha só o que ele fala. Depois do movimento da água, sarava e agitava a água. E o primeiro que ali descia era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Não é que o anjo falava assim, olha, eu vou descer, vou mexer as águas, mas só aquele que estiver cego vai ser curado. Não, qualquer uma coisa, não tinha limite da cura, não tinha esse aqui consegue, esse não, esse pode, esse não. Nós vemos muito isso. Pessoas não vivem milagres por causa disso, porque ao invés de ir buscar a Deus e falar, não estou nem me importando se vão achar bonito, se vão achar feio, eu não estou nem me importando diante do meu problema, se é muito grande ou se é muito pequeno, eu vou buscar o meu milagre. Eu vou buscar porque Deus é ilimitado, não existe nada que Deus não consiga fazer. Aí a palavra do Senhor fala que estava ali um homem que havia 38 anos enfermo. E Jesus vê naquele homem deitado, olha só, se Jesus não passasse ali, há 38 anos a mais, ou sei lá quantos anos aquele homem fosse viver, ele ia viver nessa situação. E Jesus, vendo este deitado, verso 6, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse para ele, olha só o que Jesus falou para ele. E muitas das vezes Jesus fala para mim, para você, Jesus falou assim, tu quer ficar curado? Olha só a pergunta que Jesus fez. Tu quer ficar curado? Aí a palavra fala assim, o enfermo respondeu. Olha só, a palavra não fala assim, aquele homem, ou o José, ou o Zezinho, ou o nome, não. Colocou o enfermo, respondeu. Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Gente, há 38 anos, esse homem devia ser uma pessoa muito ruim, porque ele não conseguiu fazer amizade com ninguém há 38 anos. Se a gente vê nas ruas, a gente vê moradores de rua, muitas das vezes animados, brincando, rindo um com o outro. Eu estou falando uma classe baixa, não no sentido de humilhação, não, mas é para você entender que uma pessoa
até numa situação de rua, a gente vê com amigos, com família, às vezes a gente vê, nós vemos muito moradores de rua, até homem casado com mulher, a gente vê casais numa situação de rua, e esse homem, há 38 anos, ele não fez uma amizade. Sabe por quê? Porque ele não teve relacionamento nenhum, ele não teve amizade nenhuma, porque ao invés da pessoa olhar para o que Deus poderia fazer, porque ali Jesus, quando Jesus foi perguntar para ele, Jesus não falou assim para ele assim, ó, por que tu está tanto tempo aí? Jesus não perguntou isso. Jesus não falou assim, ó, caramba, tu está 38 anos aí, por quê? Não, Jesus fez a pergunta crucial, tu quer ficar curado? Ao invés de ele falar assim, ó, com certeza, ele começou com a desculpa, com o vitimismo, com o coitadinho, ai porque ninguém me ama, ninguém me quer, ai porque eu sou isso, aí começou a colocar a culpa nos outros. Não, mas sabe por que eu tô desse jeito? Porque ninguém me ajuda. Tem pessoas do mesmo jeito, que ao invés dela ir lá e falar assim, não, peraí, o problema sou eu tenho que me melhorar, eu tenho que me mudar, eu tenho que me transformar. Não, eu sou desse jeito por causa do fulano, por causa do Beltrano, eu sou nervoso assim, eu sou nervosa assim, porque o fulano me deixa nervoso, porque a fulana me deixa nervosa, porque o fulano tira a minha paz. Não, eu sou desse jeito aqui porque ninguém me ajuda. É o coitadinho da história. Aquele homem estava há 38 anos, não fez nenhuma amizade. Vamos imaginar assim, né? Porque a Bíblia não fala, mas também a gente tem que imaginar coisas, uma situação, para a gente ver o porquê há 38 anos era daquele jeito. Vamos lá, ele fala aqui que há 38 anos ali ninguém ajudava ele, né? Há 38 anos ali ele fala assim, ó, eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém, nenhum homem que quando a água é agitada me joga no tanque. Mas enquanto eu estou indo, vem outro antes de mim. Há 38 anos, ele já sabia todo o trajetório, todo ali o trajeto ali do anjo, ele já sabia. Será que aquele homem, vamos imaginar assim, será que aquele homem, há 38 anos, ele não era aquele homem ranzinza, mal-humorado, aquela pessoa que ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó azar, ó o coitado? Ou melhor ainda, aquela pessoa que quando alguém vai oferecer ajuda, não aceita ajuda? Tem pessoas assim. Tem pessoas que, sabe o que ela fala? Eu não preciso de ninguém. Não, eu não preciso de que ninguém me ajude. Eu não gosto que ninguém me ajude. Não, eu mesmo faço só. E há 38 anos ele estava desse jeito. Pessoas, entende uma coisa. Nós precisamos uns dos outros. O último sentimento que sai de uma pessoa é o orgulho. Uma pessoa assim, uma pessoa orgulhosa. Será que esse homem não era assim? Eu não preciso de ninguém. Pra quê? Eu vou fazer tudo sozinho. Aí ele ficou há 38 anos vendo os outros receberem milagre, vendo os outros serem curados, vendo os outros viverem coisas maravilhosas. Porque aqui fala que aquele lugar devia ser um lugar muito triste. Vamos falar a verdade, porque naquele lugar só tinha gente tudo doente, uma multidão de enfermos, de cegos, mancos, ressecados, esperando ali o movimento das águas. Com certeza, quando o anjo descia, devia ser aquela festa, porque todo mundo queria ser curado. Só que esse homem ficou há 38 anos ali, colocando a culpa nos outros. Não, eu não consegui por causa do fulano.
Eu não consegui viver isso por causa do Beltrano, porque ninguém me abriu a porta, porque ninguém me ajudou, porque ninguém pagou tal coisa para mim. Sendo que ele poderia muito bem ter ali, feito ali um jeito ali, uma maneira de quando aquele anjo descesse, ele já logo ia se arrastando ali, como ele mesmo falou, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Há 38 anos ele deixou de viver milagres, há 38 anos ele deixou de ser feliz. Muitas das vezes, pessoas, elas deixam de viver milagres por causa disso. Não, eu sou desse jeito, ou melhor, tem pessoas que fazem coisas, fizeram coisas no passado, que passou o tempo. Por quê? Porque na juventude, na nossa juventude, a gente pode fazer o que quiser, não tem problema nenhum. Mas vai passando o tempo, a idade vai chegando, aí vem os problemas que a gente fez lá atrás. Vem as doenças que foram conquistadas lá atrás. Não é que a pessoa vai fazer um montão de coisa na juventude e logo em seguida vai vir, não. Aí tem pessoas que ao invés de olhar e falar assim, não, peraí, mas eu estou vivendo isso aqui tudo porque eu também plantei lá atrás. Aí quer que Deus transforme tudo aquilo que ela plantou lá atrás. Nós só colhemos o que nós plantamos. Esse homem, há 38 anos, ele não colheu nada porque ele não plantou nada. Quando nós não plantamos nada, nós não temos direito à colheita. Quando nós não fazemos nada de bom, não tem como a gente colher nada de bom. Esse homem, há 38 anos, ninguém ajudou ele. Mas será que ele era uma boa pessoa? Será que ele era uma pessoa agradável, um homem agradável? Um homem bem-humorado, um homem que ajudava os outros da maneira que ele pudesse? Às vezes ele não ia ajudar, como aqui fala, que ele era um homem doente, ele estava ali. Mas será que ele não poderia ajudar ali com uma palavra de ânimo para o outro que estava ali? Poxa, eu estou aqui há 38 anos, eu já vi milagres, então acredita que você vai viver milagres. Há 38 anos ele não tinha ninguém. Mas porque ao invés dele ir lá e se mudar o jeito, a maneira, ele continuou do mesmo jeito. Ele foi até com Jesus do mesmo jeito. Porque Jesus não perguntou o porquê ele estava ali. Jesus perguntou se ele queria ser curado. E ao invés dele falar, com certeza eu quero ser curado, porque aqui todo mundo está querendo viver um milagre. Ele foi e falou, não, mas sabe por quê? Sabe por que eu estou aqui há 38 anos? Porque ninguém me ajuda. Se Jesus não entrasse, não fosse tão misericordioso, e se Jesus não chegasse naquele lugar, naquele momento, e falasse assim, meu filho, seja curado, aquele homem poderia ter ficado muito e muito mais tempo. Só que Jesus é muito misericordioso. E Jesus falou para aquele homem no verso 8, Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Não existe nada impossível para Deus fazer na minha e na tua vida. Basta somente nós entendermos que necessitamos do Senhor, que necessitamos o tempo inteiro de Deus, porque se não fosse Ele na nossa vida, nem aqui estaríamos. Esperar no milagre dele, que só Ele pode fazer. Ei, se você está vivendo um problema,
se você não está na vida que você gostaria, se você não está na vida que você gostaria, o Senhor Jesus, Ele quer transformar a tua história. Ele quer fazer milagres como Ele fez na vida daquele homem. Não seja como aquele homem, esperar tanto tempo para falar ali que você necessita de um milagre. Se necessário, seja nesse momento. Ajoelhe, feche os teus olhos, peça perdão a Deus e fala: Senhor, eu sozinho não consigo, eu sozinha não consigo nada, mas Pai, me ajuda como esse homem, me ajuda na minha pequenez, porque ele não falou, mas a vida dele mostrava que ele não tinha fé, porque se ele ficou há 38 anos vivendo nessa situação, peça para Deus: Senhor, me transforma, me ajuda, me liberta. Eu não quero viver tanto tempo que se eu estiver cego espiritualmente, faz eu enxergar, faz eu ver o que eu não consigo ver, faz eu entender o que eu não consigo entender, faz eu enxergar o que eu não consigo enxergar, faz eu viver o que eu não consigo viver. Me ajuda, me transforma, porque só Deus pode fazer tudo e todas as coisas. E é isso que Ele quer, fazer com que eu e você venhamos viver milagres todos os dias da nossa vida. Fica com Deus, fica na paz, um beijo no teu coração. Se você gostou da palavra do Senhor, curte, compartilha, se inscreve no canal, manda essa mensagem para pessoas que você vê que há tanto tempo está vivendo a mesmice, ou há tanto tempo está do mesmo jeito, a vida da mesma maneira. Manda para ela e fala assim: ei, será que não chegou a hora de você se entregar ao Senhor Jesus para a tua vida ser transformada? Assim como a minha foi, assim como a daquele homem na palavra de Deus. Não espere tanto tempo para você perceber que você necessita do Senhor. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai fazer coisas maravilhosas, como tem feito, como fez no passado, como faz no presente e fará no futuro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus, fica na paz, um beijo no teu coração e até a próxima semana com mais uma palavra do Senhor. Não se esqueça, todos nós somos preciosos para o Senhor Jesus. Fica com Deus, fica na paz e até a próxima semana.